Absolutamente urgente. Estamos pedindo a prisão do delegado Ramagem, deputado federal. Tudo indica que ele fugiu do Brasil, eu explico. Ramagem foi condenado pela justiça por ter participado da tentativa de golpe contra a democracia em 2022. Os recursos feitos pela defesa estão sendo rejeitados, a prisão dele é uma questão de tempo para ser de fato decretada. Ramagem, como deputado federal, pediu licença saúde à Câmara de 30 dias, essa licença se renovou e acaba no início de dezembro, mas ele foi flagrado num condomínio de luxo nos Estados Unidos, em Miami, inclusive no momento se dirigindo à academia junto com a sua esposa. Então, licença saúde, mas ele está fora do Brasil e indo para a academia, num condomínio de luxo. Mas tem uma outra questão ainda mais curiosa. Na dimensão do processo, o passaporte dele foi retido pela justiça. E não há nenhuma manifestação que nós tenhamos conhecimento que esse passaporte tenha sido devolvido. Bem, se o passaporte não foi devolvido, como Ramagem saiu do país? Como Ramagem está nos Estados Unidos? Então, diante destes indícios, nós estamos fazendo a nossa parte e pedindo a prisão imediata dele. Quem é Fabiano Zettel? Fabiano Zettel é o cunhado do Daniel Vorcaro. Cunhado. Ele também é pastor da igreja Bola de Neve Church, muito abençoada. E foi o principal doador de campanha para Bolsonaro e Tarcísio nas eleições passadas, tendo dado para Tarcísio 3 milhões de reais de doação para a campanha e 2 milhões de reais para o Bolsonaro. Fabiano Zettel, gente, não está preso hoje. Então, inclusive, pode aí responder as minhas questões que eu coloquei aqui nessa audiência pública. É super confuso essas coisas do mercado financeiro, mas a Polícia Federal está chegando lá. Eu vou dar um exemplo de ações que eram administradas pelo Banco Master. Ações, por exemplo, da Meiluz e da Light, empresas de energia que privatizadas foram submetidas a esse banco e que vão aí sendo compradas e vendidas em uma transação com o BTG Pactual, que é um banco, aliás, muito próximo do Daniel Vorcaro. Mas o que eu tenho sustentado é que a gente precisa proteger as nossas empresas públicas desse tipo de gente. Sabe? Lá em Brasília, o povo está tentando aprovar blindagem de novo para a Polícia Federal parar de investigar os engravatados da Faria Lima. Está todo mundo vendo isso e se indignando. Mas aqui, presidente Adalcleve, eu acredito que nós merecemos colocar uma emenda protegendo a Copasa e as ações da Copasa de serem vendidas para empresas que estejam no rastro das investigações de corrupção do Carbono Zero, do Compliance Zero, do Daniel Vorcaro, para que não reste dúvidas de que, caso a empresa seja privatizada, que pelo menos haja um cuidado com quem vai administrar essas ações. Porque, do jeito que as coisas andam, vai ser entregue a Copasa para bandido, para ladrão. Aqui em Brasília, esse foi o assunto principal hoje, o Banco Master. E esse escândalo envolvendo essa operação da Polícia Federal. Principalmente por quê? Porque quando você pega um banco como o BRB, que é banco público aqui do Distrito Federal, e aí se explicita tudo que está acontecendo, todas essas operações com títulos podres, e o banco BRB tendo esse prejuízo bilionário, que é o que diz a Polícia Federal, o que fica claro para os investigadores é que você teve pressão política para fazer. E aí a grande questão, a primeira questão que se faz é quem está por trás disso na política. Hoje muita gente estava assustada lá no Congresso Nacional, hoje era o que só se falava no Congresso Nacional, e aí de vários partidos era justamente, falava, tinha sempre uma bancada do Vorcaro, pressionando, trabalhando pelos interesses do Banco Master do ponto de vista político. Tem uma questão que me chamou bastante atenção nas apurações de ontem, que é, a partir do momento em que o Banco Central passa a olhar com lupa as operações do Master, ele só conseguia fechar os balanços com aportes do próprio Daniel Vorcaro. Então, o que ele fazia? Ele pegava a papelada, no final não fechava a conta, né? Ficava lá um déficit e ele tirava dinheiro dele do bolso e fazia o aporte. E aí o Banco Central começou a falar, assim, em vez de ajudar, piorou. Porque a pergunta era, como que um banco que está insolvente, ou seja, numa situação ruim, tem o seu principal acionista com bala na agulha para fazer aporte para fechar balanço? Da onde vem o dinheiro que está no bolso? Desse cara? Mas um ponto é importante. A sinalização que o Senado dá é muito diferente da Câmara dos Deputados. Primeiro, esse projeto começou na Câmara a toque de caixa. Depois de ser indicado, 2 horas depois, o DERIT já tinha colocado o seu relatório
para ser discutido. Como é que você faz algo assim tão relâmpago dessa maneira? No Senado, não. Me parece que Davi Alcolumbre se diferencia de Hugo Mota no seguinte aspecto. Indica um relator que não é nem lá nem lá nem cá, não é nem governo nem oposição, então alguém independente, já acerta de largada aí. E segundo, um projeto que tramita com discussão. Hoje, o senador Otto Alencar, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, anunciou o óbvio. Vai fazer uma audiência pública chamando Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Federal para debater o texto. Isso é elementar. Quem tem que se explicar nesse caso é o presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu acho que ele conseguiu fazer uma lambança num tema que é um tema muito importante. O combate às facções criminosas. Primeiro pela escolha do relator. Veja bem, é um projeto de autoria do Poder Executivo. A gente não estava exigindo que fosse um relator do PT. Mas tem que colocar alguém neutro ali, que tivesse um diálogo. Foram 6 meses de estudos, de diálogos, conduzidos pelo ministro Lewandowski. Aí ele escolhe o Derrite, que a gente sabe que é contra a política de segurança do governo. Ele está sempre se posicionou contra a PEC da segurança, porque os governadores diziam que feria a autonomia dos estados. Não tem nada disso. O que a PEC da segurança fala é de integração das polícias, mas fala de uma polícia federal forte. Aí botou o Derrite como relator. O que o Derrite faz de cara? E é isso que eu falo ao presidente Hugo Mota, que foi uma lambança. Ele tira o poder da Polícia Federal. Eles tentam construir um novo pacto federativo, é quase a República Velha, antes da Revolução de 30. E o Bolsonaro fizer esse movimento de apoiar o Tarcísio, ele vai enterrar o bolsonarismo e ele vai ser esquecido lá na Papuda. Sendo muito franco. Então eles calculam dessa forma. Por quê? Qual é a lógica dessa turma do Centro? É botar o Tarcísio, esquece o Bolsonaro. Esquece o Bolsonaro. Quem tem voto mesmo nessa extrema é o Bolsonaro. Então veja, vai ter sempre do lado de lá pensando, é melhor um candidato com o nome Bolsonaro, para nós segurarmos esse nosso voto, para segurarmos essa base. Porque pode estar certo, se não tiver alguém com o nome Bolsonaro candidato, aqueles deputados mais bolsonaristas que não vão perder mandatos. Então tem esse dilema. Vai ter sempre esse dilema. Então acho que a família Bolsonaro vai sempre ser um entrave.